2 dias, somente 2 dias para essa 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, que se inicia nesta terça e termina na quarta-feira. Sampaio Corrêa entra em campo, podendo ter alterações no elenco para o confronto diante da Ponte Preta. E a Macaca realizou seu último treinamento no Estádio Municipal de Oswinho Santos. Olá, torcida! Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Que você tenha uma abençoada semana, que tenhamos também um dia vitorioso com o Sampaio Corrêa hoje diante da Ponte Preta. O time tricolor que vem de triunfar diante do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Você já se inscreveu no nosso canal? Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha, compartilhe, acione o sininho e deixe os seus comentários aqui embaixo. Alô, galera! Não deixe de deixar seus comentários, tá bom? Eles são importantes para você participar aqui do Fala Galera. E a sua inscrição vale muito o fortalecimento do canal para que a gente possa estar trazendo aqui todos os dias conteúdos para você. Muito obrigado. E não custa nada, tá bem aí no seu dedinho, só acione aí para inscrever-se no canal Lécio Costa Narrador. Moçada, o Sampaio Corrêa volta a campo. O jogo é diante da Ponte Preta. Jogou diante do Grêmio, venceu, espaço muito curto. É aquela velha história que a gente espera que no ano que vem a CBF acerte na tabela. Não vai ter Copa do Mundo, então tem determinados momentos que o time passa 10 dias sem jogar. Em outros entra em campo a cada 3 dias. É o caso de agora. O Sampaio Corrêa vai jogar nesta segunda-feira, jogou na sexta-feira contra o Grêmio, joga na sexta, aí vai ter um tempinho, viaja e já vai pegar na sexta-feira o CSA fora de casa. Então o campeonato começa a se afunilar e o Sampaio Corrêa, se quiser alguma coisa a mais nesse Campeonato Brasileiro, e eu acredito que sim, ele tem que se doar, tem que ir para cima, cada jogo uma decisão, isso pensando lá em cima. Porque como o Vasco da Gama também deu molinho, não andou muito após empate em casa dentro de São Januário, e o Sampaio Corrêa diminuiu mais 2 pontos, triunfando diante do Grêmio. Tem mais o jogo agora em casa. Depois desse jogo em casa do Sampaio Corrêa, ele terá ainda 2 jogos em casa, né? São mais 3 jogos fora e 2 jogos em casa para o Sampaio Corrêa se virar. E o que é mais importante, Sampaio Corrêa decide vaga contra os postulantes ao G4 e ao acesso do Campeonato Brasileiro. Se não, vejamos, o Sampaio Corrêa joga hoje contra a Ponte Preta, que está abaixo do Sampaio Corrêa uma posição, está na 10ª colocação com 43 pontos, mas ainda sonha. O Sampaio Corrêa hoje tem 45 pontos. A 9ª colocação é do Sampaio devido à vitória do Ituano, que acabou derrubando um pouquinho mais o Sampaio Corrêa, recuando mais uma casinha. E o Sampaio ainda terá o confronto diante do Ituano, terá o confronto contra o CSA, que é o próximo confronto, que está na zona de rebaixamento, e não vai ser jogo fácil lá no Rei Pelé, porque o CRB, aliás, o CSA, vai jogar tudo que puder e um pouquinho mais para vencer o Sampaio Corrêa. Aí vamos dizer aqui que o Sampaio deu uma tropeçada nesse jogo diante do CSA. Aí o Sampaio já vai ter, na sequência também, jogo contra... depois tem um jogo em casa, tem um compromisso em casa diante da Chapecoense, e aí sai para pegar 2 jogos fora, que aí vai ser quem? Vai ser o Ituano e vai ser o Vasco da Gama, que são os 2 jogos que o Sampaio tem fora, que joga inclusive pelo G4, né? O Ituano e o Vasco da Gama, e o CSA, que é o outro compromisso que será antes, logo nesta sexta-feira. Então o Sampaio vai brigar lá em cima. Aí em casa o Sampaio Corrêa vai jogar ainda. Além desse jogo de hoje, diante da Ponte Preta, vai ter a Chapecoense e vai ter o Londrina. Então, esses são os jogos do Sampaio, e o Sampaio não pode fugir muito disso, não. O time vem embalado de 2 vitórias seguidas, uma fora de casa, outra em casa, fora de casa diante do Náutico. Aquela tão sonhada vitória que nós esperávamos, ela chegou e aconteceu. Então, agora é o Sampaio Corrêa saber o que quer nesse momento. Porque muitos torcedores, e agora eu quero saber se o torcedor tem razão ou não, e isso nós vamos ter esse parâmetro de acordo com a apresentação do Sampaio. Se entrar um time ligado, focado, é porque a gente sabe, o Sampaio Corrêa quer algo mais nesse Campeonato Brasileiro. Se o jogador entrar desligado, não dividir mais, é porque esse jogador ele não tem mais interesse. E aí é um jogador mediano.
é um jogador que se acomoda com qualquer coisa. Porque eu não acredito que seja o presidente do Sampaio que diga para o jogador, tira a perninha. Não, já chegamos ao nosso objetivo. O jogador tem que ter vontade. Ele tem vontade de querer ser olhado com muito mais respeito, com muito mais carinho, de subir um degrau a mais na sua carreira. Eu acredito que seja por aí. Então cada jogador tem que jogar o máximo, tem que se doar. Não é essa velha história que o torcedor já fala, inclusive, e que você, claro, jogador, não vai deixar com que isso aconteça. Então, é vontade, é respeito pela torcida, é querer crescer no futebol, vislumbrar quem sabe aí está vestindo uma camisa de um time da Série A, do Campeonato Brasileiro, e por que não a do próprio Sampaio Corrêa, se você conseguir esse acesso. É difícil? Claro, é muito difícil, mas não é impossível. E como disse o capitão Ferreira, poxa, sonhar não custa nada. Então vamos sonhar, o que eu já acho que do lado do Ferreira é muito positivo. E como o Ferreira é capitão da equipe, então o que é que a gente imagina? Vai chamar esses jogadores para conversar também. E professor Leonardo Condé, que é também o melhor, porque a sua carreira é importante também nesse momento. Pô, se você já imaginou, o Leonardo Condé conseguiu acesso à Série A do Campeonato Brasileiro com o Sampaio Corrêa. Esses jogadores todos que estão aí, desacreditados, muitos apostas no Sampaio Corrêa conseguiram acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Que aposta linda teria sido essa nesse momento? Então, galera do Sampaio Corrêa, a hora é essa, é ir para o estádio hoje, vestindo essa camisa da inspiração, não só da inspiração, mas transpirando dentro de campo verdadeiramente, brigando por um palmozinho de terreno que seja, mas para o torcedor na arquibancada se sentir muito confortável. O torcedor tem muita desculpa, a gente sabe disso, para às vezes não ir ao estádio. Mas eu gostei muito da participação do torcedor diante do Grêmio. Foi um público excelente, maravilhoso, mais de 16 mil pessoas no estádio mais uma vez. Então, convenhamos, foi um bom público. Aí para o Sampaio Corrêa arrecadou ali mais de 200 mil reais. Por quê? Porque o ingresso é muito barato. E aliás, por falar em ingresso, meu craque Acácio Costa, os ingressos são aqui, ó, aos preços, tá aqui, ó, o preço dos ingressos aí. Continua super baratinho, até mais barato do que o jogo diante do Grêmio, né? O preço solidário aqui do setor 1, que cabe quase 15 mil pessoas, é R$20 e mais 1 quilo de alimento não perecível. O cara de Porto Alegre, aliás, alguns foram muito indelicados com o São Luís do Maranhão, mas eu já falei sobre isso aqui. R$20, ele disse que não compra uma pizza na Arena do Grêmio, né? O Grêmio tá todo poderoso. Então não compra uma pizza, R$20. Um pedaço de pizza, não é uma pizza não, um pedaço de pizza. Aí o setor 2 e setor 3, ao preço de R$30 o solidário, o setor 4, setor de cadeiras, né, cobertas aqui, nós temos R$80 o ingresso solidário, deve ser esses setores aqui que vão abrir aí para o torcedor, porque eu não vi aqui o setor 4, setor 1 está aqui, 2 e 3, e o setor de cadeiras cobertas. Então são os setores que vão abrir no estádio para esse jogo do Sampaio Corrêa e Ponte Preta, que aqui convenhamos, está de bom tamanho, né? O estádio é muito grande, capacidade para mais de 40 mil torcedores. Então, o estádio Castelão, e vamos lá para incentivar o Sampaio nesse confronto diante do Grêmio. O Sampaio pode mexer? Pode mexer, o Condé. Por quê? Tem alguns jogadores, até pelo desgaste, pelo número de jogos que estão fazendo. Eu, se fosse Condé, até poderia mexer ali no Pimentinha, guardar um pouquinho, não deixar de levar o Pimentinha, mas deixar o Pimentinha aguardando o segundo tempo aí. Meu caro torcedor que comentou lá no Fala Galera, que no jogo passado ele pouparia o Pimentinha e para entrar só no segundo tempo, eu acho que nesse jogo agora cabe. Dá uma refrescada no Pimenta, vê ali a situação do jogo e depois no segundo tempo aí joga o Pimenta. Outros jogadores que também com bastante desgaste poderão também ser poupados ali, jogadores com mais desgastes. Eu acho que o Condé pode fazer alguma alteração, pode surpreender a gente mais uma vez. Ele que surpreendeu a gente com a entrada do Joécio no time, né? Que pedido inclusive por muitos torcedores, inclusive pelo nosso querido comandante Lemos, aí, inspetor Lemos. Então, grande Lemos, é isso aí. E galera do Sampaio Corrêa, vamos para o jogo. O jogo com os ingressos super baratinho aí. A Ponte Preta fez seu treinamento por último no Estádio Municipal Nilson Santos, mas isso é assunto para o próximo conteúdo aqui no canal Laércio Costa Narrador. Na política, o presidente do Motoclube Iglesias Moisés
ele se reelegeu a deputado e a proposta e a propósito é que ele faça mais uma vez um bom trabalho, já vem fazendo um bom trabalho, saneando débitos do Motoclube de São Luís, fazendo uma administração bem transparente, por aquilo que a gente tem observado. E no Sampaio Corrêa, o presidente Sérgio Frota não conseguiu a sua eleição para deputado federal, talvez porque não tenha se atirado como poderia se atirar nesse contexto da política, se atirou muito mais ainda para focar o Sampaio Corrêa nessa competição muito difícil, que é a Série B do Campeonato Brasileiro, mas a torcida do Sampaio Corrêa, mais uma vez, ficou devendo muito para o seu presidente, que tem trabalhado 24 horas por dia em prol do Sampaio Corrêa Futebol Clube. No próximo conteúdo eu vou trazer treinamento final do Sampaio Corrêa, treinamento final da Ponte Preta, e nós vamos falar, porque hoje é segunda-feira, é dia de Série B do Campeonato Brasileiro, e vamos esperar mais um grande resultado do Sampaio Corrêa, espero eu, e a torcida também, focado também lá no G4. É isso aí, galera. Inscreva-se no nosso canal, deixa o seu joinha, compartilhe, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até daqui a pouquinho no próximo conteúdo. Até mais!